Olá, turma! Hoje nós vamos concluir o nosso assunto sobre biodiversidade. Procariotos e eucariotos. Os biólogos no passado, eles colocavam os seres vivos divididos em dois grandes reinos, que era o reino animal e o reino vegetal. Só que nós tínhamos organismos que não se enquadravam, nem no reino animal e nem no reino vegetal, como por exemplo as bactérias. As bactérias, elas não se enquadram nem no reino animal e nem no reino vegetal, tá? As bactérias, elas possuem características, exclusivas delas, como por exemplo, elas são formadas só por uma célula, o material genético delas, que é o DNA, ele não está confinado ali no interior do núcleo, ao contrário do que acontece com as plantas, com as células dos animais. Então, devido a alguns seres não se enquadrarem, nem no reino animal e vegetal, foi preciso fazer essa classificação dos seres vivos, colocando esses organismos que não se enquadravam em grupos separados, tá? Então, a gente teve aí como item para diferenciar a presença ou a ausência de núcleo individualizado. Seres procariotos, eles são unicelulares, ou seja, eles possuem apenas uma célula, e não há um núcleo individualizado, ou seja, você não vai ter o material genético no interior da célula, lá no núcleo, tá? De forma que esse material genético fique ali protegido por uma membrana nuclear, que deixe ele individualizado ali no citoplasma, tá? Então, os seres procariotos, o material genético, ele está solto no citoplasma. Não existe uma membrana protegendo esse material. Como exemplo, nós temos as bactérias. E temos aqui também os seres eucariotos. Os eucariotos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. O núcleo está delimitado por uma membrana. Então, nos seres eucariotos, o material genético está protegido, ele está envolto de uma membrana nuclear. Temos como exemplo os animais, os vegetais e os fungos. Aqui ao lado nós temos a representação da célula animal e da célula vegetal, onde você percebe o núcleo individualizado, com material genético protegido, por essa membrana que envolve aí ele. E temos acima a gravura de uma bactéria, em que você percebe que o DNA, que é o material genético, ele está ali solto na região ali próxima do núcleo, tá? Então, o DNA ele não está protegido por nenhuma membrana. Os três domínios dos seres vivos. Como nós estudamos anteriormente, existia dois grandes grupos, tá? Que era o grupo do reino animal e do reino vegetal, tá? Ou seja, os dois reinos dos animais e o outro das plantas. Depois, com o passar do tempo, e com o aumento do conhecimento científico, começou a existir, a presença de 5 reinos. E, posteriormente, ficou 6 reinos, tá?
Só que existe muita especulação, existe opiniões diferentes, existe um debate científico sobre a classificação dos seres vivos e chegou-se aí, de acordo com a análise do material genético, com a análise das características do tipo da célula, né, da morfologia daquele ser vivo, teve a proposta para classificar os seres vivos em 3 domínios, que é o domínio bactéria, domínio arquea e o domínio eucária. O domínio bactéria, você vai ter como representante aí as bactérias, tá? Que são unicelulares e são também procarióticas. Temos aí o domínio arquea, que o domínio arquea é representado pelas árqueas, tá? As arqueobactérias, que são organismos que são microscópicos. Elas se parecem muito com as bactérias, mas elas se diferem na questão da composição do material genético. E sobre a questão da sobrevivência dessas bactérias, elas estão adaptadas a viver em ambientes que são nada comuns, tá? Desde um lago com a água extremamente salgada até locais com águas quentes ou muito ácida. Então, as arqueobactérias, elas podem ser encontradas nesses lugares que possivelmente não existiria vida, né? Temos o domínio eucária, que está representado por todos os seres eucarióticos, onde nós temos os protistas, o grupo dos protistas, que são os protozoários e as algas, né, que estão nesse grupo. Os protozoários são aqueles seres que estão envolvidos aí na transmissão de doenças. Podemos citar a ameba, a giardia, a malária, a doença de Chagas. E as algas que estão aí envolvidas na questão da realização de fotossíntese e servir de alimento aí para os animais, né, que são herbívoros, né, que se alimentam aí de algum tipo de vegetal. Então, as algas também estão representadas nesse grupo dos protistas. Temos no domínio eucária também as plantas, os animais e os fungos.